Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de 29 de maio do ano de 2020. Rogamos ao alto, ao nosso Pai Celestial, o envolvimento para com todos, de sorte que possamos ainda ampliar a possibilidades de captação, de acolhimento das bênçãos, da sensibilidade diante das terapêuticas a serem oferecidas. Rogamos o apoio para termos o discernimento necessário na assimilação da mensagem da manhã. Que os bons espíritos estejam ainda conosco e aqueles que estiverem em dificuldade, que sintonizarem com esta mensagem, que como nós outros possamos todos abrir o coração e agradecer ao Senhor a oportunidade, a vida que nos convida para sermos cada vez melhores e servirmos ainda mais. O tema de hoje: graves responsabilidades dos médiuns. Vamos refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, que é intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Logo na abertura, Allan Kardec diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditaram ter orado realmente, desde que não formularam seus pensamentos. Allan Kardec apresenta na sequência uma coletânea de preces, e o objeto da manhã é voltarmos para o item 8º, preces para os médiuns. Allan Kardec abre esse tópico, que é o item 8º, trazendo uma passagem do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nestes dias difundirei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Item 9. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos, os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da terra, e a mediunidade se revela
em pessoas de todas as idades e de todas as condições. Nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes, incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o encaminharem para a senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração para si e para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneiramente sérios e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se, às vezes, os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos,
com os quais procuram fazê-los tomar a estrada certa do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram, pouco a pouco, e acabam caindo no erro, na verbiagem ou no ridículo. Sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta, para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, meus queridos amigos, amigas, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode vir a ser a causa de perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações recebem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar à imiscuência dos espíritos atrasados. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. O Evangelho do Consolo. A doutrina do esclarecimento. Uma nova era que descerra apresentando o projeto do Espírito. O Espiritismo, uma filosofia moral baseada no Cristo. Portanto, a metodologia é a da evangelização dos seus profitentes que vão em busca da transformação pessoal pelo amor. Diferencial do espiritismo filosófico. Ele abre as possibilidades do intercâmbio com uma ciência peculiar, desenvolvida por Allan Kardec na Terra, inspirado, coordenado pelo próprio Cristo.
dialogar com os espíritos, ter informações do mundo espiritual, como se organiza e como se intercambia com os homens que caminham na Terra, que se movimentam através dos 5 sentidos, para trabalhar na objetividade do dia a dia. E que também vão desenvolvendo a ciência humana, que procura compreender as equações do destino, como tudo começou, o que pode ser aprimorado e como tudo vai terminar. E que o Espiritismo dá um ingrediente. Na verdade, sobre esse ponto de vista, a vida não cessa. O mundo não acaba. Há uma lei de progresso, de transformação permanente. A mediunidade, como um 6º sentido, aquele sensório que nos dá condições de sermos inspirados, orientados, consolados por espíritos que estão na vanguarda da evolução, é uma das maiores bênçãos que a humanidade recebeu do Senhor. E essa bênção é tão grandiosa que ela ainda é incompreendida. Precisamos estudá-la com afinco. No que remonta aos processos de comunicação, mas também com os fatores morais que ela agrega. O assunto Kardec tratou com tanto cuidado na obra espírita, que ele traz como reflexão ainda no Evangelho. Ele poderia ter se limitado a tratar o assunto no Livro dos Médiuns, que foi o 2º livro da codificação. Mas ele traz de volta, exatamente numa reflexão sobre o ponto de vista da oração, que transcende a oração, que nos coloca em condições de elevação moral e espiritual, que nos dá a condição de ampliar as percepções, como fizemos ao início do nosso encontro. Senhor, me esclareça. Senhor, me abençoe. Nós estamos elevando. Nós estamos subindo ao monte com Jesus para receber o pão. Mas o nosso tempo trata das graves responsabilidades que esse ato envolve, traz consigo. Não faça comum o que Deus te deu. Exerça santamente. E quando fala santamente, nós não estamos aqui querendo colocá-la na galeria de santos perfeita, não. Operacionalizar com dignidade e com bondade, com justiça e com ciência. A ciência que precisa de ser estudada, para que não sejamos ou não façamos comum. Portanto, a mediunidade não pode ser tratada por nós como um ato mecânico de fechar os olhos, fazer prece para receber espírito. Não. Porque ela enseja o aprimoramento moral e intelectual do médium. Porque quanto mais desenvolvido, educado, mais ele vai aprender a apagar a própria persona. O interesse pessoal fica de lado. E ele passa a ser um instrumento dócil, que se entrega por uma confiança necessária para que os espíritos o utilize desta ferramenta com o objetivo de espalhar o esclarecimento, o consolo
e a motivação para que todos os que beberem deste manancial se sintam estimulados para a prática do bem e se tornem também conscientes que somos apenas intermediários do amor de Deus. A mediunidade e sua escola envolve um mestre, Allan Kardec. E todos os espíritos que lidaram com ele na Sociedade Espírita de Paris, o primeiro núcleo de operação mediúnica. Sobre o ponto de vista metodológico espírita, porque a mediunidade existe desde que o mundo foi concebido ao nível da civilização. Mediunidade em todas as tradições, rica na Bíblia, comunicados, sonhos, curas, psicografias, até aquela que saiu de uma sarça, que foi esculpida em pedras. O primeiro movimento psicográfico, quem sabe? Uma alusão carinhosa, levada para Chico Xavier no programa Pinga Fogo, de maior audiência da televisão brasileira em todos os tempos. E o Chico representa nos nossos dias uma pleiade de médiuns que se deram ao trabalho sobre a inspiração de Jesus e tendo como base a vivência do Evangelho. Isso é extraordinário. É lógico que a gente, como espíritas, vamos estar sempre, de alguma forma, trazendo o Chico. Mas o Chico, se eu não tenho procuração, mas se ele estivesse conosco, ele ia dizer assim: ah, minha filha, meu filho, médium é igual grama, dá em todo lugar. E ele estava sendo sincero a definir que muitos médiuns fizeram muitas coisas boas. Ele se destacou em função da tarefa que fora delegada para ele e que ele cumpriu regiamente, santamente, religiosamente, desde quando compreendeu que era médium até o último momento da sua vida. Mas ele nunca se sentiu confortado em ser o centro das atenções. Porque, além de constranger, pode também dificultar o trabalho de outros médiuns. Porque julga-se que existe um modelo padrão e ele foi escolhido como tal. E a mediunidade, com Jesus, o padrão é o do bem. Mas cada um vai fazer como pode, como sabe, como tem condição de fazer. A mediunidade sublimada é aquela que faz luz, como as mães, que são o protótipo do grande médium. A mãe que dá vida, a mediunidade enseja a vida. A mãe que é amiga, o médium é parceiro sempre quando chamado. A mãe que é rígida, como a mediunidade precisa da disciplina. A mãe que é amorosa, como a mediunidade que se adequa a todos os filhos. A mãe que é imortal, a mediunidade nos aproxima cada vez mais da imensidão do universo e da dinâmica inestancável da vida. A mãe que é doce, a mãe que é cândida, a mãe que é terna. A mediunidade visa tocar coração. Mas a mediunidade, quando descuidada, pode ser aquela mãe que abandona o filho, entregando no processo da terceirização. Vai pensar em si, vai se envolver com os prazeres do mundo e o filho fica à míngua. Por certo,
Se o filho é merecedor, outra mãe vai se apresentar, porque a vida é pródiga de bênçãos. Quem vai perder a oportunidade? A mãe, que depois vai ter que se reinventar e suplicar para o alto para novamente ser mãe. Pode ser que isso demore, inclusive. Para que a mãe não perca jamais a sensibilidade e o entendimento de que não existe um dom mais espetacular na vida do que de ser mãe. A mediunidade dialoga com a mãe. E não foi à toa que Chico Xavier, pela primeira vez na Terra, reencarna como homem, para mostrar para os homens que eles podem ser mães. E que eles podem também ser médiuns, com uma capacidade dinâmica de acolhimento, de envolvimento, de consolo, de amor, que até então os homens não sabiam, porque pensavam apenas na força, na dialética, no discurso. A mediunidade é um dom extraordinário. Que pena que poucos chegam ao fim vitoriosos. Para falar de médiuns, não dá para discursar sem citar Chico. Mas no nosso caso, como aquela areia, um grãozinho numa areia imensa do universo, não temos como também não relembrar o meu querido amigo Arnaldo Rocha, que foi alguém muito especial que representa muitos de nós que estamos aqui. Como? O Arnaldo foi chamado do materialismo, do ceticismo, da vaidade, do orgulho, para conhecer Chico Xavier. Arnaldo se aproximou de Chico pela dor, porque ele foi acolhido por uma mãe, por uma alma que o amava profundamente e que, pela circunstância, fez com que este coração descesse a Avenida Santos Dumont para encontrar com um outro que subia a mesma avenida e os dois trombassem. Um diretor ia ter trabalho para projetar aquela cena, mas a vida não. Chico diz para ele: Naldinho, só Meimei tratava-o com tanta intimidade. A nossa princesinha está aqui. Chico vai falar da presença de Meimei, um espírito que há apenas alguns dias a houvera desencarnado. Chico começa a exercer uma mediunidade como fez com um número que não dá para catalogar. Ele se faz o médium para que o mundo espiritual volte aos homens dizendo que a vida continua. E o Arnaldo Rocha conviveu, se torna amigo, e vai aprender o espiritismo nos livros, com professores como Camilo Chaves. Mas, contudo, todavia, porém, ele teve dois professores muito especiais. Emmanuel, o benfeitor, que através de um outro professor ou uma professora, Chico Xavier, deu muitas indicativas para que ele, muito tempo depois, viesse para nós e dizer: na prática, eu conheci um homem digno, um médium que foi fiel do início ao fim. E ele também nos disse: a maioria dos médiuns que eu conheci, com potenciais, inclusive alguns até maiores do que o próprio Chico, eu os vi afundar na lama do interesse pessoal. A maioria não levou até o fim o seu mandato. Portanto, Chico me ensinou a ser humilde, a reconhecer os meus defeitos
e, acima de tudo, me estimulou a trabalhar de sol a sol para dar um passo que seja no meu aprimoramento. Portanto, Arnaldo, por diversas vezes, afirmou: a minha vida eu devo a Meimei, que do mundo espiritual veio me acolher com o seu amor ainda mais sublimado, e a Chico Xavier, por ter tido tanta paciência comigo. E agora ele me faz lembrar, e de minha mãe também, que desde os primeiros vagidos olhou para mim como uma mãe deve olhar, vendo o caráter, as tendências do filho que brotava. E graças a Deus minha mãe foi amorosa, mas dos filhos eu fui aquele que ela deu uma atenção diferente, porque eu era o mais rebelde de todos. Mediunidade, meus amigos, é uma tarefa santa. Que pena que nos nossos dias, hoje, o movimento espírita não valoriza tanto os médiuns, porque julga-se que depois do Chico não os teremos mais. O destaque dado ao movimento espírita, ele está hoje no glamour dos discursos, do microfone, do holofote da internet. E o Evangelho propõe que o destaque que deve ser dado ao discípulo, independente da função que ele exerça, é de ser o menor e não o maior. E o médium da vida é aquele que aprende a calar a própria voz para que o Cristo possa falar por ele, o Espírito de verdade. Exerçamos santamente o nosso mandato, sem fake news que não cabe, sem retórica de convencimento que não faz parte, sem lusco-fusco que engana. O médium é o amante da justiça, da verdade, da ciência, do silêncio, das virtudes, da prática do bem. E não se concebe mediunidade ou um médium distante do sofrimento, do Filho do Calvário de Jesus. Porque senão poderemos discursar brilhantemente, podemos teorizar, podemos entender o mecanismo, mas com a sensibilidade enrijecida só no hospital, só nas ruas, no Vale das Sombras, diante do sofrimento, é que o médium eleva o seu padrão, por incrível que pareça. Porque a dor, ela nos faz recordar das necessidades de vencer a nós mesmos. Primeiro, com a terapêutica aplicada do Evangelho para curar as chagas morais, as dores da alma. E em seguida, para nos tornarmos os terapeutas e minimizar as dores. E quem sabe, sem presunção, ser o portador da palavra da fé, da esperança e da caridade, em qualquer lugar que estivermos, sem o rótulo de médium espírita, mas no silêncio do coração, ouvindo a voz de Jesus, que há de sempre nos convidar. Ide, porfiai pela porta estreita, pregai o reino de Deus, semear a paz. Mas quando a paz não for aceita, saí, sacudi as sandálias, o pó, e que a paz retorne para o vosso coração.
porque não cabe mediunidade que não semeia a paz. E por fim, médium é reconhecido pelo fruto, pela obra. Que as nossas obras sejam as obras da fé. Que Deus possa sempre nos guiar nesse desiderato de operarmos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Allan Kardec, sabendo da gravidade do assunto, ele nos convida para orar por nós mesmos, que somos médiuns da vida, e orar por todos os médiuns que têm a árdua tarefa de contribuir para o progresso moral da humanidade. Por isso ele diz: médiuns, não esqueçam da oração. E ele dá uma dica, não uma fórmula, porque a prece é do coração. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, ó Pai, inspira a alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentires seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Senhor, abençoe a todos os medianeiros da tua seara. Inspira-os para não desistir, para não desviar os olhos do objetivo primeiro, que é de te servir com lealdade e dignidade. Senhor, conceda-nos ainda as bênçãos das circunstâncias que possam diminuir um pouco mais os escolhos, os espinhos, os impedimentos que fazem parte da estrada daquele que te segue. E ainda, Senhor, que aqueles que trabalhem pela tua causa possam todos compreender que somos irmãos e por isso devemos dar as mãos. E quando elas estiverem disponíveis, que não sejam instrumentos para atirar farpas, flechas, pedras, mas distribuir as flores do agradecimento e do incentivo. Senhor, que a tua seara prodigalize a consciência para todos os trabalhadores e assim fortalecer o teu exército de bons combatentes, para que todos
saiamos juntos, cada um para a sua parte, levar a mensagem do mundo novo, da era do Espírito e da implantação do Evangelho nos domínios dos corações. Abençoe, abençoe sempre. Obrigado, Senhor. Ave Cristo sempre.